Sandra e eu sou professora do curso Os Clássicos na PUC-Rio. Hoje eu estou aqui para falar de uma série que começa agora, oferecida pela Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, inspirada nesse livro aqui, Porque Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Ou seja, uma vez por semana eu vou comentar um grande clássico da literatura com você. E o primeiro dessa série só poderia ser o clássico dos clássicos. Eu escolhi a Ilíada, do Homero. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre Homero e sobre uma pergunta que os alunos sempre me fazem na sala de aula. Será que ele realmente existiu? Então, muitos teóricos e pesquisadores acreditam no Homero como um inconsciente coletivo. Mas por quê? Porque tanto a Ilíada quanto a Odisseia fazem parte de uma tradição oral. Para vocês entenderem em poucas palavras, eu diria o seguinte: as civilizações gregas mais antigas, que antecedem a Guerra de Troia, a minoica e a micênica, elas tinham um sistema de escrita chamado a primeira linear A e a outra linear B. No entanto, por volta do século XII, XI a.C., nós temos as chamadas invasões dóricas, que inicia o período das trevas grego. Ou seja, trata-se de um período em que, além da perda de elementos culturais, a arte e a arquitetura de duas civilizações extremamente evoluídas, a minoica e a micênica, nós temos também a perda de um elemento essencial, que é a escrita. A escrita desaparece, então, até por volta do século VIII a.C. Portanto, se considerarmos que a Guerra de Troia foi um fato histórico ocorrido no século XII, então, até por volta do século VIII, essa história sobreviveu apenas oralmente. Mas também é verdade que os gregos gostavam sim de imaginar Homero como um aedo, um poeta, cego, pobre, que ia de cidade em cidade, cantando toda a tradição do seu povo através de duas grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia. Mas eles sabiam poema de cor? Sim. As narrativas que se desenvolveram no período logo após a guerra, século XII, eram compostas através de um método chamado hexâmetro datílico, que permitia e facilitava a memorização. Portanto, os gregos antigos sabiam um livro deste tamanho, que a gente pode se surpreender, mas eles sabiam de cor ou de coração. Faço aqui uma parte para lembrar que alguns dos filósofos antigos acreditavam, inclusive, que o centro do conhecimento era o coração, não era a mente. Portanto, saber de cor, saber de coração. Bom, antes de enveredarmos por deuses e heróis, eu vou falar um pouquinho da história real da Ilíada, ou melhor, da Guerra de Troia. No ano de 1870, o arqueólogo Heinrich Schliemann, ele começou escavações na área lá da Anatólia, da Turquia, que revelaram várias cidades sobrepostas. Eram cerca de 9 cidades que estavam soterradas, e uma dessas cidades, a Troia 7, passou a ser frequentemente identificada como a Troia Homérica. Mas afinal, que história mitológica é essa da Ilíada? A Ilíada, ela narra a ira de Aquiles e os últimos 51 dias da Guerra de Troia. Mas para a gente entender uma história que é complexa, até porque ela não começa na narrativa da guerra, os gregos sabiam o que aconteceu antes, então assim, tem todo um acervo mitológico que muitas vezes dificulta a nossa compreensão, e também um acervo histórico. Eu vou por partes. Os gregos atacaram a cidade de Troia buscando vingar o rapto de Helena, que era esposa do rei de Esparta, Menelau, e que era irmão de Agamemnon, que além de rei de Micenas, se torna o principal comandante dos gregos. Claro que a historiografia e a arqueologia vão encontrar outros motivos para a Guerra de Troia, motivos econômicos, a busca de metais, enfim, vários outros. Mas Helena persiste na tradição mitológica e na tradição literária como o argumento da guerra. Na mitologia grega, a Helena ela era filha de Zeus e de Leda, e também filha adotiva do Tíndaro, que vai ser o marido lá de Leda. Mas ela era principalmente considerada a mulher mais bela do mundo.
E quanto ao Paris, né, que vai sequestrá-la? Bom, segundo o mito, né, na época em que os deuses celebraram o casamento de Tétis com o rei Peleu, que vão ser os pais do maior herói da Guerra de Troia, que é o Aquiles, Eris, que é a deusa da discórdia, e a única que não tinha sido convidada para o casamento, ela aparece, né, na cerimônia, né, com um pomo, com uma maçã de ouro, com a seguinte inscrição: a mais bela. E ofereceu aquela que fosse a mais bela das deusas. Logicamente, Hera, Atena e Afrodite passaram a disputar o pomo. Zeus, que era esperto, para não entrar em conflito com as mulheres, recusou-se a ser o juiz. E aí ele escolheu, aconselhado pelos outros deuses, que o juiz fosse o Paris, porque ele seria o mais honesto, um dos mais honestos dos homens, né? E aí, o que acontece? Cada uma das deusas vai fazer promessas ao Paris para ser escolhida. A Hera, que era a rainha dos deuses, vai prometer a ele muito poder. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia na batalha, ela promete, né, que se fosse escolhida, ele teria muita sabedoria e nunca perderia uma batalha. Já Afrodite, deusa da beleza, deusa da sensualidade, promete que ele teria o amor e se casaria com aquela que era a mulher mais bela do mundo. Imaginem qual Paris escolheu, né? Afrodite. Pois bem, um tempo depois, o Heitor, que era irmão, né, do Paris, envia ele numa expedição à Grécia. E foi durante o período que ele fica ali em Esparta que ele conhece Helena. Ele está hospedado na casa do Menelau e eles acabam se apaixonando. Isso segundo Paris e segundo os troianos. Segundo os gregos, ele a raptou. Mas a Helena, ela já era casada com Menelau, que é o rei da cidade. E ainda assim vai com ele para Troia. Quando Menelau soube que ele tinha sido traído, ele ficou furioso. Mas uma história, né, antecede ao casamento da Helena com Menelau. Ela tinha sido desejada por muitos príncipes e heróis. E o Tíndaro, que tinha que escolher o marido dela, né, que é o seu pai adotivo, ele fica muito perdido, porque se ele a desse em casamento para um, ele teria inimizade de outro. E aí, seguindo um conselho do Ulisses ou Odisseu, né, ele fez que todos jurassem proteger a ela e ao marido que ela escolhesse. Assim, depois que ela é sequestrada por Paris, Menelau, o marido que ela escolheu, conseguiu reunir muitos exércitos e navios, né, que rumaram para Troia a fim de recuperar Helena. Bom, enfim, é aí que começa a guerra, tá? Mas a narrativa da Ilíada não começa aqui. A narrativa acontece no 10º ano da guerra, mais especificamente nos últimos 51 dias, e trata da ira de Aquiles. E que ira é essa? Bom, a gente está no 10º ano da guerra, e nesse momento, né, em que os gregos estavam vencendo inúmeras batalhas, há um desentendimento entre o Agamemnon e o Aquiles. Tá? Por quê? Porque eles estavam dividindo os espólios de uma conquista e o Agamemnon, nessa divisão, né, que era o comandante, né, de todos os exércitos, fica, entre outros prêmios, com uma moça chamada Criseida, enquanto o Aquiles fica com uma outra jovem chamada Briseida, ou Brises. Mas a Criseida era filha de Crises, que era sacerdote de Apolo. E o sacerdote vai e pede ao Agamemnon que restitua sua filha, mesmo que ele tenha que pagar um resgate. O Agamemnon inicialmente recusa a troca. E o pai, ofendido, vai pedir a ajuda do deus, Apolo. Apolo, então, passa a castigar os gregos com uma peste. E por conta disso, os exércitos começam a questionar o Agamemnon. E ele acaba sendo forçado a devolver a Criseida ao pai para aplacar o castigo divino. Mas, como ele era o rei ali dos exércitos, ele toma de Aquiles a Brises ou Briseida como forma de compensação. Pois bem, o Aquiles, ele era o principal guerreiro, ele era o principal herói. Mesmo sendo rei, o Agamemnon devia a ele
praticamente todas as vitórias, então ele se sente afrontado. E ele, ofendido, se retira da guerra de Troia, né, com o seu exército, os mirmidões. E é aí que os gregos passam a ter uma derrota depois da outra. No entanto, né, um dos gregos, que é o Pátroco, que era um grande amigo do Aquiles, mas também um grande herói, vendo o desastre dos seus conterrâneos, ele começa a implorar ao Aquiles que o deixe comandar o exército dos Mirmidões e se juntar à batalha. E o Pátroco era o grande, o melhor amigo do Aquiles. O Aquiles, inicialmente a contragosto, ele acaba cedendo e concorda em emprestar, inclusive, as suas armas, a sua armadura, fala para ele que vai deixar que ele lidere o seu exército, mas faz uma recomendação, que ele só expulse os troianos, né, da frente das naus gregas, mas que ele não persiga os troianos. Pátroco, então, sai vestido com a armadura do Aquiles e com as suas armas, e quando eles veem o Pátroco chegar, né, eles começam a marchar em retirada, porque eles pensam na volta do principal herói grego, né? Então, a simples figura, né, do Pátroco ali com as armas e com a armadura de Aquiles já é uma ameaça. Só que o que acontece? O Pátroco se empolga quando ele vê que os troianos estão todos com medo, né, da sua chegada. Ele desobedece às recomendações do Aquiles e passa a perseguir os troianos até junto da cidade. No entanto, o Heitor, que é o maior herói dos troianos, acaba percebendo que não é o Aquiles, que é o Pátroco, e aí ele confronta numa batalha e acaba por matar o grande, o melhor amigo do Aquiles. Diante da morte do Pátroco, aí a gente tem o início da ira de Aquiles. Primeiro, é muito interessante, né, a gente ver que o Aquiles ele vai enlouquecer de dor com a perda do amigo. Ele chora, ele arranca os cabelos, e essa é inclusive uma das principais críticas, né, que é feita pelo Sócrates / Platão na República, né, a Homero, porque ele condena, depois o Platão vai condenar, né, os poetas, né, os pintores na sua República, mas um dos argumentos é onde já se viu, né, um herói, um grande herói chorar, arrancar os cabelos, né, ser totalmente dominado pelo sentimento, tá? E é interessante que o Aquiles e logo em seguida, né, ele quer sair para a luta, ele quer ir para a batalha e ele quer, na verdade, vingar a morte do seu melhor amigo, do Pátroco. Ele está tão afoito que ele não quer nem deixar, né, os guerreiros comerem antes da batalha, e aí tem todo um diálogo dele interessante com o Odisseu, que tenta convencê-lo, fala, não, mas por favor, você está tomado pela ira, né? E até essa coisa dele não querer que os heróis comam antes da batalha é semelhante a uma passagem do Antigo Testamento, do Saul, do Jonas. A gente vê que esses textos realmente, né, têm uma memória de um passado que está no inconsciente coletivo de muitos povos. Bom, mas é assim com a ira do Aquiles que começa a ira. E aí, o que a gente tem? Né, entre deuses e heróis, uma das maiores guerras da história da literatura. Mas fica a pergunta, qual seria a importância de lermos a Ilíada ainda hoje? Além do fato de obras, né, como a Ilíada, a Odisseia, dela funcionar, né, antigamente para os gregos como uma espécie de enciclopédia, na qual todos os conhecimentos úteis, enfim, a história deles, os valores políticos, a moral, né, a ser seguida pelo povo, tudo estava aqui para os gregos antigos. Lermos hoje é importante porque quando se trata de literatura ocidental, tudo, mas absolutamente tudo, começou com Homero. E outro ponto é que eu poderia dizer, né, como alguém que já leu e releu essa obra inúmeras vezes, toda a essência do ser humano está ali.
Na Ilíada, entre deuses e heróis, nós temos, por exemplo, alguns dos principais, se não todos, né, arquétipos do masculino e do feminino. Eu digo quase todos, né, porque Ilíada e Odisseia são a base da mitologia grega, junto com a obra do Hesíodo, são a estrutura fundamental. Então, assim, falando de arquétipos, né, e começando pelo masculino, a gente vê ali o Aquiles e o Agamemnon, e a disputa do poder, né, que é um elemento extremamente testosterônico. Entre os heróis, né, inúmeras vezes há ali jogos de guerra, tá? Ao mesmo tempo, no centro do Olimpo, nós vemos Zeus lidando e driblando, né, deuses imortais na difícil arte de governar, de ser rei. No meio da guerra, uma das coisas que a gente vê, né, é o embate entre a força e a sabedoria. E o que é mais interessante, né, que Atenas, que é a deusa da Atena, que é a deusa da estratégia, da sabedoria, ela nunca mesmo, ela perde uma batalha para o Ares, que é o deus da guerra. E aí, partindo, né, para elementos mais femininos, a gente tem a Hera, que é a deusa do casamento, e que ao longo da Ilíada e depois até na Eneida, ela vai viver ao longo da mitologia, né? Ela vive constantemente em guerra com Afrodite, que é a deusa da sensualidade e do amor. E aí eu pergunto, né? Eu sempre brinco na aula com os meus alunos: o amor combina com o casamento? Então, né, para a gente refletir sobre o humano, né, demasiado humano, a única coisa que a gente pode observar em toda essa dialética é que é muito difícil fazer um contrato quando os termos dele passam pelos sentimentos humanos. Mas ainda falando de mulheres, a gente tem mulheres incríveis e homens também. Temos, por exemplo, a Penélope, que está mais lá na Odisseia, ela nem aparece aqui tanto na Ilíada. Quando eu falar da Odisseia, eu falarei mais dela. Mas ela é aquela que tece e destece a sua mortalha, esperando o amor. Ela é bem arquetípica da mulher que espera pelo seu grande amor. E olha, gente, que ela tinha 108 pretendentes. Né? Mas ela ficou lá esperando o Odisseu voltar. E ele fica 20 anos lá na guerra, tá? A gente tem também Andrômaca, que é casada com Heitor, e que ela é o arquétipo, né, da mulher diante da perda do seu grande amor, tá? A despedida da Andrômaca com Heitor, quando ele vai para a guerra e ela sente que ele vai morrer, é uma das partes mais belas da Ilíada. Eu tenho vários alunos que se emocionam e conseguem chorar com ela. Quem nunca perdeu o amor, né? Ou quem nunca viveu, né? Uma desilusão, alguma forma de luto, né? Por um grande, grande amor, que não compreende essa história. A Helena, né? Eu acho que todas as mulheres deveriam ser Helena. Como eu gostaria, né, de ser Helena na vida, né? Ela, não por ela ser a mulher mais bela da Grécia, né? Mas por ela ter, de certa forma, ela é um arquétipo, né, da mulher segura e que segue o seu desejo. Então, assim, ela é a que escolhe, né? Dentro da tradição grega, ela é a que escolhe. Isso era raro. Né? Então, ela escolheu Menelau, mas quando ele saiu de viagem, ela caiu de amores por pares. E uma das passagens mais divertidas, né, da Ilíada, né, é que 10 anos depois, né, que na verdade a guerra já está no 10º ano, ela está ali vivendo há 10 anos com aquele príncipe lindo, maravilhoso, porque ela se apaixonou. Mas, né, gente, né, um determinado momento, o Paris não quer ir pra guerra, quer ficar ali com ela e blá, 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 e ela tá assim: vai pra guerra, meu amor, vai pra guerra, Paris. Olha, mais real, mais humano do que isso, eu diria que é impossível. Esses heróis somos eu e você. Em poucas palavras, né, por que é preciso ler Ilíada hoje? Porque aqui dentro, né, a gente tem jogos de guerra, aulas de estratégia, grandes preceitos da política, mas tem também grandes paixões.
A gente tem o descontrole, a desmedida, a híbris grega, né? Temos lealdade, amizades profundas, quebra de conceitos e de preconceitos. Enfim, a Ilíada mostra o ser humano com suas dúvidas e certezas. Aqui tem um mundo que não cansa de ser reinventado. Fica aqui o meu convite, tá? Para ler com a gente, para quem quiser, nos clássicos, a Ilíada. Eu recomendaria essa tradução da editora da Companhia das Letras, né? Que eu achei muito bem feita pelo Frederico Lourenço, que é um tradutor que eu gosto muito. Então fica aqui a dica para vocês e até a próxima semana com um novo livro para a gente desvelar juntos, tá bom?